Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e trouxe um versículo para a nossa reflexão. Esse versículo está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Amém? Glória a Amém. Deus. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o nosso encontro Café com Jesus. E às 19h07, temos o nosso encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o nosso encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o nosso encontro de ensino. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 6, com o título A Perseverança Produz Fé, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Muito obrigado, meus queridos, pela audiência de vocês. Nós temos na segunda-feira o pastor Romalino, né, e a irmã Andréia, juntos naquela pegada de fé, de esperança, de alegria. E hoje nós estamos aqui juntos, né? Eu aqui do Tocantins e a irmã Márcia do Rio de Janeiro, e nós trazendo essa palavra para você, palavra de esperança e uma palavra de oração, meus queridos. Eu quero agradecer pela vida do pastor Rogério Tatu, pastor César, lá da Casa do Pai, pastora Selma, Laísa, que faz parte da Casa do Pai e também da Ágape, né? E a pastora Selma da Ágape. E também eu quero agradecer pela vida do meu irmão em Cristo Jesus, José Newton, Adriana, sua esposa, e a sua filha, né? E a Alice. Um abraço, minha pequena, Deus abençoe vocês, Deus ilumine. Nós tivemos a oportunidade, meus queridos, de fazer as coisas da forma como Deus tem nos dirigido através do Espírito Santo nesse final de semana, nesta semana que está começando. Sábado, né, dia 14, nós completamos 22 anos de Jesus na Rua. E nós teremos uma programação muito da hora ali com aqueles irmãos. Irmã Márcia vai estar junto conosco, pastor Luciano Bonfim, pastor Romalino Cabral, evangelista deste brother Josué, lá de Anápolis. E também nós vamos ter
a Andréia, e eu espero que a Nádia esteja conosco, trazendo um louvor, uma adoração naquele dia. A nossa ministra de jovens, Adelaide Silva, estará conosco ali. E, gente, é assim, nós vamos começar 8 horas, 20 horas e 7 minutos e vamos tocando até a hora que Deus disser é agora. Amém? Aleluia. Amém. Pai, usa a boca do seu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui junto com os teus filhos, Pai. Junto com essa galera que está junto conosco nesse momento, nesse instante, aqui, e nos momentos seguintes, onde as pessoas vão estar vendo esse vídeo no YouTube, no Instagram, na fanpage. E eu quero agradecer a vocês, e também no Telegram, né? Nós estamos ao vivo agora, e depois vai ficar gravado no Telegram. E eu quero agradecer, meus queridos, a oportunidade de trazer para vocês essa palavra de fé, de esperança, e, acima de tudo, uma oração eficaz, uma oração que nos dá oportunidade. Irmã Márcia, esse dia de hoje é um dia muito, muito importante, porque há 22 anos atrás, no dia de hoje, eu estava, que hoje são 11, há 22 anos atrás, no dia 11, eu estava indo de moto para fazer a compra do material das cestas básicas no Campelo da 14, da Rua 14, aqui em Araguaína. E naquele dia foi um dia emblemático, porque eu encontrei lá seis senhoras que nos ajudaram a iniciar o projeto Jesus na Rua. Elas fizeram os alimentos, cozinharam as marmitas, aquela coisa todinha, fizemos as marmitas para a gente distribuir naquela noite de 14 de janeiro de 2001. E eu quero hoje, meus queridos, trazer uma situação diferente. Diferente, apóstolo? Diferente. Eu quero que você entenda uma coisa muito simples, que nós estamos caminhando há 22 anos e estamos caminhando há 3 anos com a comunidade Jesus na Rua. Nós tivemos percalços, diferentes situações ao longo desse tempo, mas nós estamos nessa pegada de fé, de esperança. Um alô, né, um abraço muito especial para a evangelista Laedes, que está na Bahia, né? O evangelista, né, o missioneiro Jailton Cunha. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga à existência essa oportunidade. A Maria Vitória, o Juan, a Gil, lá aqui em Araguaína, a nossa evangelista Maria Gomes. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine. Irmã Márcia, eu queria que a senhora fizesse a leitura do título, o livro em que nós vamos meditar e aquela leitura maravilhosa dos versículos para nós em seguida fazermos a vírgula a vírgula. O título é A Perseverança Produz Fé. O livro é Romanos,
capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós agora te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Esta palavra de intercessão pela vida dos meus queridos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo. Amém? Amém. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. A justificação não é por obras. A justificação não é por talentos. A justificação não é pela pregação. A justificação não é a forma, pelo nome da congregação, Comunidade de Jesus na Rua. Não, não é. A justificação é pela fé. Quando nós somos justificados, meus queridos, esse livro de Romanos, ele é o livro da justiça de Deus. Agora, um detalhe muito interessante. Jesus Cristo fez justiça morrendo e não matando. Pela fé, meus queridos, Enoque não passou pela morte. Pela fé, os patriarcas viveram nesta terra como se não fossem delas. Pela fé, meus queridos, nós temos oportunidade em Cristo Jesus. Pela fé, pela graça. Quando Jesus na Rua começou, meus queridos, lá em 2001, em latim nós temos 3 sequências de palavras que nós nos inspiramos nesta sequência de palavra para nos colocar o nome, né, naquela época. E Martinho Lutero disse: solo Dio, só Deus, sola fé, só a fé, e sola Escritura, são palavras em latim, só a Escritura. E o nome do nosso projeto era só a palavra, sola Escritura. Nós precisamos, meus queridos, compreender uma coisa muito simples, uma coisa que tem gritado ao longo dos tempos e das gerações. Hoje eu conversava com o pastor Luciano. Nós temos o pastor Luciano, meus queridos, aqui em São Félix do Xingu, ali no Pará, e faz parte do Jesus na Rua, faz parte
da comunidade Jesus na Rua. Inclusive, nós estamos, né, olhando, observando e orando para que seja aberta uma comunidade Jesus na Rua em São Félix do Xingu. Mas uma coisa que nós precisamos compreender, meus queridos, é exatamente isso. O que você tem feito? É a pergunta que não quer calar do Diário da Fé. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Eu tenho, junto à Márcia, quarta-feira, pregado aqui sobre, sobre cura. Né? Nós temos feito isso. Então, a irmã Márcia, ela está na Bíblia. Como assim, apóstolo? A irmã Márcia está em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Ide, portanto, pelo mundo, pregando o Evangelho. A Márcia está comigo nessa pegada de fé. Nós estamos chegando a muitos países ao redor do mundo. E é a dupla. Nós somos uma dupla e temos feito isso, como tem muitas duplas por aí. E nós temos feito, nesta pegada de fé, a diferença, meus queridos, onde nós temos chegado com a nossa voz. Temos feito a diferença, temos feito a forma correta. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Pela qual também pela fé temos entrado nesta graça. Que coisa fantástica. A graça, meus queridos, é favor imerecido. Nós não merecíamos o favor de Deus. E Ele permitiu que o seu Filho unigênito morresse e se transformasse no primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Amém. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Amém. Olha só. A glória que nós nos gloriamos é em qual glória? É na glória do... Deixa eu procurar aqui uma pessoa bem... É na glória do apóstolo Paulo? Não, não é a glória do apóstolo Paulo. Já sei, então vai ser na glória de Pedro. Pedrão, também não. É na glória de Deus, meus queridos. E eu ouso dizer na glória de Cristo. Por um motivo simples, meus queridos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Amém? Amém. Começou a apertar. Não só nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tem um hino antigo, meus queridos, que diz assim, eu vou dizer a letra, eu não sou cantor, lembre-se disso. Toda vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti.
Aí vem a parte fantástica desse hino. As minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, de você, de nós, não se abrir o mar, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas. Esta é a fé, meus queridos, que rompe os grilhões da insensatez, que rompe os grilhões da inércia, que rompe com as cadeias que nos afligem, que onde não tem parede, a porta se abre no ermo. É assim, meu querido, é a fé, é a sua fé. A Bíblia diz que o meu justo, isso é Deus dizendo através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, o meu justo viverá pela sua fé, não é pela fé de Jesus Cristo. Nós temos visto pessoas, meus queridos, dizer que, pela fé de... E aí solta aquela palavra medonho, que é o nome da pessoa. Pela fé de Paulo, pela fé de Abraão, pela fé de Isaac, pela fé de Jacó. Não existe, meus queridos. Nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas. E essas pessoas, eles são pessoas que viveram no Velho Testamento, na Velha Aliança. Quando nós chegarmos no céu, Moisés vai chegar, e aí, Adilson, como é viver com Deus morando dentro. E eu vou dizer, maravilhosa graça me persegue. É maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso, meu irmão, você se posicionar em Cristo para fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Amém? Amém. Olha só, se você não tem paciência, é muito impaciente, você vai adquirir tribulação para você cultivar o fruto da árvore chamada paciência. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Amém? Amém. Olha só. A paciência vai gerar experiência em você. Agora, lembre-se que todos esses atributos que nós estamos falando, eles são plantas. Você tem que plantar para que ela cresça e você colha. A experiência gerando perseverança. A experiência gerando oportunidade na sua vida. A experiência gerando em você, né? A paciência gerando experiência e a experiência gerando paciência. Porque é um círculo virtuoso. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. O Espírito Santo nos foi dado e a esperança foi derramada em nosso coração, através do Espírito Santo. Muitas vezes, meus queridos, nós temos oportunidade de fazer as coisas, mas não temos esperança.
Se você não tem esperança, meu querido, minha querida, você não está em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo produz a esperança. É Ele quem produz em nós. Então, se você não tem esperança, converta-se a Jesus Cristo. Hoje eu conversava com um irmão e o irmão, nós estávamos falando sobre a história do muro. Aquele que está em cima do muro. E isso é fantástico, meus queridos, porque quando nós estamos rompendo em fé, é maravilhoso. Agora, quando nós estamos parados, esperando que a esperança produza em nós frutos, nós temos a certeza de que Deus é conosco e que nos dará em tempo oportuno. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Amém. Olha só, hoje eu fiz essa pergunta, essa brincadeira, nós entramos ao vivo na rádio e eu fiz essa pergunta, né? Jesus Cristo, meus queridos, morreu pelos fortes. Jesus Cristo morreu por aqueles homens que tinham poder. Jesus Cristo morreu por aquelas pessoas que tinham muito dinheiro. Jesus Cristo morreu pelos ímpios. Vai, apóstolo. E foi. Foi. A palavra de Deus. Márcia, por favor, releia esse trecho bem aí, para nós vermos por quem Jesus Cristo morreu. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Amém. Pelos fracos e pelos ímpios. Você está fraco, Jesus Cristo morreu por você, venha para Ele. Eis que estou à porta e bato. É Jesus Cristo batendo na porta do seu coração, meu querido. E a porta do seu coração só tem maçaneta por dentro. Por fora, ele não tem maçaneta. Só abre por dentro. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Foi o sexto versículo que eu li. Sim, sim, sim. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã, que muitas vezes, nós temos oportunidade. Oportunidade de quê, apóstolo? Oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. No momento presente, no dia que se chama hoje, você pode receber esta oportunidade pela sua vida. Meus queridos, a oração de hoje ela é muito simples. Ela vai ser no versículo 1, 4 e 6. E esta é a oração. Márcia, você pode ler o versículo 1, depois o 3 e depois o 6? Sim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Amém. Esta é a oração, meus queridos. Nós estamos orando a palavra em Romanos capítulo 5, versículos 1, 3 e 6.
Para que você possa receber de Deus, meus queridos, é preciso que você tenha oportunidade. E Jesus Cristo lhe deu a oportunidade lá na cruz do Calvário, para que você possa receber dele a direção, o conforto, o consolo e, acima de tudo, a perseverança. Muito obrigado, meus queridos. Eu agora vou, Pai, em nome de Jesus, dá-nos a tua perseverança, Pai. Dá-nos a tua direção, Senhor. Dá-nos tudo aquilo que nós precisamos, Pai, no dia que se chama hoje. Esta mãe, este pai que está agora aflito por uma situação fortuita, nós estamos vivendo aquele problema lá de Brasília, né? Muitas pessoas foram para lá, tem gente que está detida, que está presa, né? Se tiver algum jovem que esteja lá, nós estamos orando para que Deus derrame no coração desse pai e dessa mãe, desse esposo, se for mulher que estiver lá, dessa esposa, dos filhos, para que essas pessoas sejam fortalecidas em Jesus Cristo, para que eles possam receber de Deus este conforto e este consolo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém.